Hello, pessoal! Acorda, minha gente! Está começando mais um Tony Sem Censura! E hoje, senta do meu... E hoje, quem senta do meu lado, quem realmente não vai ter censura nenhuma, é ela. Eu diria que é a musa brasileira da sexologia aqui neste país. Uma grande amiga minha, psicóloga, sexóloga e trabalha junto com uma pessoa que já esteve sentada aqui comigo. Sim, quem lembra daquela mulher poderosa, aquela que desbanca a Anitta facilmente? A Imaculada! Eu diria que essas duas são as irmãs Galvão da sexologia. Seja bem-vindo, Cat Mariano, maravilhosa. Maravilhoso, acordem, porque o Tony está no ar. Arrasou, obrigado por ter aceito o convite. Imagina, Tô tão eu que feliz, tô tão feliz agradeço. muito. Bom, vamos lá, o Brasil quer saber por que e como entrou no mundo da sexualidade humana, Cat. Por que e como? Vamos lá. Na verdade, assim, eu costumo dizer que é a sexologia que me escolheu. Eu, assim, fiz psicologia e minha área de atuação principal, assim, minha área de escolha era a psicologia da saúde. Então, fui para o hospital, fui fazer uma espécie de um estágio, assim, né, um aprimoramento no hospital, uma pós-graduação em hospital. E quando eu cheguei no hospital, que era o Pérola Byton, que eu entrei via concurso, tinha um ambulatório de sexologia começando a acontecer e eles gostariam de ter uma psicóloga que atendesse em TCC, que é a minha área de atuação, então é terapia cognitivo-comportamental, para quem não sabe. Então precisamos de uma psicóloga aqui para começar o atendimento. Falei, meu Deus, e agora? Vamos lá, vamos ver o que é isso, mas isso há muitos anos, há mais de 20 anos. Então fui e assim, acabei sendo consumida e assim, sentindo muito prazer de estar nessa área e desde então nunca mais parei, assim. Eu até falava no começo que como eu atendia pacientes com câncer, assim, é um trabalho que eu gosto de fazer também, esse tipo de acompanhamento, eu acabei vendo que tudo se complementava, sabe? Então não dava para atender uma paciente com câncer sem trabalhar a sexualidade, não dá para atender um paciente ostomizado sem trabalhar a sexualidade, um paciente que acabou de receber um diagnóstico de HIV sem atender a sexualidade. Então, eu fui entendendo que não dava para separar, que eu tinha que estar ali mesmo e era aquele o meu lugar. Então, foi isso. Pode continuar. Falar. Como de costume, eu inicio o bate-papo perguntando o que você acha da sexualidade humana hoje em dia, o que evoluiu, quais são os novos desafios? Eu acho que assim, o tema sexualidade já abrange muita mudança, né? Então, assim, muita evolução. Então, quando a gente fala assim, mas os tempos mudaram, né? A gente escuta muito isso, assim, às vezes pais que me procuram, nossa, mas eu não sei como dizer, como abordar o tema, porque parece que eles já sabem tudo, e daí eu fico um pouco perdido de como entrar. Eu acho que é um assunto super complexo, e está sempre em transformação. Eu acho que o ser humano está sempre em transformação, né? Então, claro, que nós sempre tivemos desafios na sexualidade, hoje em especial temos mais desafios ainda, assim, pensando até assim, de como cresceu o número de pessoas infectadas pelo HIV, por exemplo, nos tempos de hoje, que as pessoas são super bem informadas, então eu acho um mega desafio. Eu acho que um desafio também é assim, o quanto que existem questões que são muito psicológicas, que envolvem a questão da disfunção sexual, né, que é a dificuldade da pessoa ter desejo, ter excitação e ter orgasmo, tanto homens quanto mulheres, né? O homem acaba entrando um pouco mais na questão da ereção, mas assim, é importante a gente perceber que hoje nós temos uma ampla área de conhecimento e ainda tem muitas questões psicológicas que envolvem esse processo e que é difícil das pessoas entenderem um tratamento não farmacológico. No último programa, que quem ainda não assistiu, por favor, assista. Assistam. Falamos da Santíssima Trindade. Eu apelidei assim, que é o sexo vaginal, o sexo anal e o sexo oral. E eu queria saber de você, primeiro sobre o sexo vaginal, o clássico dos clássicos, né? Desde que o mundo é mundo, existe o sexo vaginal. Qual é a pergunta que eu já me perdi aqui? O que a sociedade tem que estar atento em relação a essa prática do sexo vaginal?
o que tem que estar atento, assim, primeira coisa, eu falo qualquer prática sexual, sexo vaginal, anal, oral, o importante é que a pessoa queira fazer uso daquela prática. Então, muitas vezes, assim, uma mulher que tem uma parceria, ela praticamente ela já entende que ela precisa fazer sexo vaginal. E ela pode não gostar, ela pode sentir dor. Claro que isso é um incômodo para a pessoa, ela tem que buscar ajuda. Às vezes a pessoa não quer penetração porque não quer ter penetração, entendeu? Porque não deseja, não por causa de uma dor ou de uma condição psicológica. Às vezes prefere o sexo oral ao sexo vaginal. Então, o que eu digo sempre, de qualquer prática sexual, é a pessoa ser livre para fazer o que ela deseja. Seja anal, vaginal, oral, seja beijinho na orelha, enfim, né? Que tudo é uma prática que pode incluir a questão sexual. Mas é importante, assim, que a pessoa queira. Então, claro, se for pensar em termos que a sociedade precisa cuidar, assim, cuidar de que as mulheres sejam livres para fazer sexo vaginal, se assim desejarem, e usarem preservativos. E tem muita gente ainda que pensa que sexo é só penetração vaginal. Você acha que isso tem uma ligação de um pensamento machista? Eu acho que sim, mas tem uma questão também de uma resposta fisiológica que favorece que a mulher tenha orgasmo através também da penetração, não só, e inclusive a maioria das mulheres não tem orgasmo só com a penetração vaginal, mas eu também entendo que sim, que tem uma condição machista, assim, a gente atende uma população que traz muito de mulheres, que trazem muito a questão assim de eu tenho relação sexual através do que elas falam do papai e mamãe, né, que elas sempre falam pra gente, através da penetração vaginal, muito para satisfazer o companheiro. E aí, assim, a minha pergunta é sempre, mas por quê? Né? Assim, por que você faz voltada só para a satisfação do seu companheiro e da sua satisfação? Como que é isso para você? Ah, mas se ele não fizer em casa, ele vai fazer na rua. Então, assim, elas têm muito uma crença de que elas precisam exercer esse papel, que é do papel feminino, claro, muito em função da condição machista, assim, da cultura machista em que a gente vive, e que elas acabam se perdendo como mulher, desejante principalmente, assim, mulher que também é fruto do seu próprio desejo e não só do desejo do outro. Com certeza! E agora, quando falamos de sexo oral, anal, observamos que essas duas práticas foi se adaptando ao longo da história, né? E que foi quebrando algumas barreiras, alguns preconceitos, e hoje em dia as pessoas vivenciam bastante, né? Acho que é uma coisa que acabou se tornando natural, que coisa que antigamente não era. O que você pode falar desses dois, até que para as pessoas, né, quebrarem, quem tem ainda esse preconceito, né, com o sexo oral e o sexo anal, que tem esse pensamento só do sexo vaginal, o que você pode falar para as pessoas aí de casa? Então, eu acho que assim, o nosso corpo é livre para ter prazer. Então, não importa a prática que a gente escolhe para satisfazer os nossos desejos e conseguir ter prazer, que é o nosso objetivo, atingir o orgasmo, que seria o prazer maior de uma relação sexual. Mas o orgasmo, ele não está só atrelado sim, é uma resposta fisiológica e uma resposta também emocional, assim, que depende de como a pessoa sente o orgasmo e depende também do momento, né? Às vezes o orgasmo pode ser mais intenso ou menos. Então, assim, esse é o objetivo, é ter prazer. Cat, eu tenho um público que me assiste e me acompanha, que são os profissionais do sexo, garotos de programa. E o trabalho deles está totalmente ligado à Santíssima Trindade. O que você pode falar para eles que usam esse trio como ferramenta de trabalho? Não sei em que sentido, para dar prazer para o outro, porque assim, né, eu fico muito voltada no meu trabalho para que a pessoa olhe para o seu próprio prazer. Então, assim, né, no caso, claro, é um trabalho para dar o prazer para o outro. Então, é sempre legal de negociar o que a pessoa deseja, né? Em geral, os profissionais do sexo, eles estão mais abertos a fazer essa doação. Mas eu acho que mesmo neste lugar, é importante ter um cuidado do que você também se permite fazer, do que não se permite. Usar preservativo sempre, né? Assim, a gente insiste nessa questão. Sempre, coloca a imagem do preservativo aí, assim, tem uma coisa que eu sempre que eu falo, eu fico até emocionada, assim, né? Eu já atendi algumas pacientes que faziam a questão do não uso do preservativo por um preço melhor do que, aliás, tinha um ganho maior do que quando elas não usavam preservativo. Isso é muito triste, na verdade, assim, né? E assim, eram programas super baratos, elas trabalhavam no centro da cidade e estavam sempre
sempre recontaminadas, né, fazendo várias doenças, sífilis, condiloma, enfim, voltavam lá no hospital para serem atendidas e a gente começou a atender essas pacientes, assim, a fazer um acompanhamento. Então, eu acho que assim, o profissional do sexo, ele tem que se cuidar. Eu entendo que muitas vezes as pessoas pagam a mais para que eles não façam com proteção. Então, assim, eu entendo que tem que se cuidar. E aí, é claro, se cuidando, tendo lá uma pessoa bacana, ou mesmo que não seja bacana, é o seu trabalho, tem que participar, tem que fazer Ganha seu dinheirinho. Exatamente, tem que ganhar o seu dinheiro, tem que fazer do jeito que também fique bom para você, mas assim, fazer a pessoa feliz na Santíssima, como é que você disse? Santíssima Trindade. Percorrer por toda a Santíssima Trindade. Vou no inferno, gente, é brincadeira. Tem que percorrer por tudo. E eu te fiz essa pergunta, Cat, porque no programa passado, muitos deles vêm me perguntando, falando que estão com dificuldade de separar o profissional e o pessoal. Como que é essa diferença, né? Eu respondi, mas eu acho que eu queria trazer uma visão sua também, porque chegou muitas mensagens que eles estão confundindo o profissional com a vida pessoal, né? Entendi. Então, na verdade, assim, isso também é muito comum, assim. Às vezes as pessoas trocam o telefone, né, assim, fazem o contato com o profissional do sexo e acaba que, então fica uma pessoa mais fácil de encontrar, né? Então, seja, enfim, né, quem for o público que essa pessoa atende, aí a pessoa começa, chama para um dia, chama para o outro e às vezes começa a se estabelecer um vínculo afetivo, né? Então, eu entendo que, assim, o profissional, ele tem que ter clareza daquilo que ele está fazendo. É um pouco como nós, né? Psicólogos, sexólogos. A gente tem clareza, assim. Claro que tem pessoas que estão ali na nossa frente, que às vezes a gente se comove com a sua história, enfim, mas a gente tem que ter clareza do nosso papel, a menos que essa pessoa esteja aberta para esse tipo de envolvimento. Aí acho que tudo bem. Bom, mas agora vamos para as perguntas. Porque Vamos essa lá. temática a gente bateu o recorde de pessoas que mandaram pelo Instagram. A gente selecionou algumas. E lógico que hoje quem vai ficar na saia justa é ela, essa poderosa. Sem censura mesmo? Sem censura. Então vamos lá. Primeira pergunta é do Davi de São Paulo. Sou gay e frequento as baladas todos os finais de semana. Sábado passado, infelizmente, realizei sexo anal sem preservativo. Estou muito preocupado. Quais passos eu preciso tomar agora? Não consigo nem dormir à noite. Então, o ideal, assim, é procurar um serviço de saúde, Sim. né? Primeira coisa que é importante. Então, assim, claro, o cuidado com a nossa saúde é nosso. Então, é importante a gente ir lá e falar, bem, isso pode acontecer? Pode. Vou levar um preservativo no bolso. Tanto homens quanto mulheres. Vou levar um preservativo no bolso, vou ver como fica lá. Se rolar alguma coisa, aí eu já tenho esse plano aqui, né? Segunda pergunta, Maria Clara de São José dos Campos. Eu demoro muito a ter orgasmos com as 3 práticas. Por quê? Então, assim, eu não tenho como dizer um porquê certo, assim, né? A gente sempre, quando faz um atendimento, a gente faz uma investigação de questões psicológicas, assim, dificilmente é uma questão fisiológica. O que é comum nas mulheres, assim, é as mulheres esperarem sempre, né? Tudo bem, ela diz que com as 3 práticas, mesmo com o sexo oral, assim, que em geral é na estimulação do clitóris, mas em geral as mulheres demoram mais para ter orgasmo só com a penetração. Então é legal avaliar se ela tem um estímulo quando ela tem a penetração também, o tempo que dura esse sexo oral, entendeu? Às vezes do sexo oral, quando tá ficando bom, vai para a penetração e daí ela não consegue atingir o orgasmo com a penetração. Mas, claro, tem coisas que também podem ter influência dos fatores psicológicos. Então, mitos, tabus. Terceira pergunta é do Carlos de Guarulhos. Tenho 17 anos e tenho receio do sexo anal, como a gente havia conversado. O que tenho que fazer? Existe alguma preparação? As gays todas ficam falando que tem que fazer a limpeza anal, a chuca. Isso é verdade ou mito? E o papo de hemorroidas, dificuldade de segurar a fezes? Tadinho, ele tá tenso. Então, sabe que uma coisa que a gente sempre diz, assim, né? O ânus, ele tem aquela musculatura para
fechar ali, né, a nossa saída da evacuação. Então, o ideal, assim, antes de fazer a prática anal, é fazer um relaxamento dessa musculatura. Então, pode ser com o dedo, tem pessoas que usam o plug anal, que faz um pouco esse relaxamento, entendeu? Então, o ideal é fazer um relaxamento da musculatura para que a penetração não seja dolorida. A partir do momento que a musculatura relaxou, não tem mais como sentir dor, assim, né? Que é importante, assim, que a pessoa que esteja sendo penetrada, que ela que dê o comando da movimentação. E aí, claro, em algum momento ela vai se sentir à vontade para deixar o outro fazer o movimento, entendeu? A pessoa vai deixar livre esse movimento, mas enquanto ela ainda sente essa insegurança ou esse medo, é importante ter o controle sobre. É isso. Com relação à questão, existem vários estudos que falam assim, um pouco dessa questão de que há um relaxamento, não há. Então, o que sempre se fala, a gente sempre lê em estudos científicos, é assim: quando existe uma prática que ela é muito frequente, então assim, frequente de uso diário, 3, 4, 5 vezes por dia, então a gente até fala um pouco, é muito frequente, então pode acontecer uma certa fissura, ou então pode acontecer de ter uma hemorroida, uma coisa mais... Se bem que assim, a hemorroida também tem fatores hereditários, tem um monte de outras coisas, né? Sim, o importante é assim, gente, é que daí a gente começa a adoecer o sexo, né? Assim, o sexo é saúde, é qualidade de vida. Então, assim, mas isso daí, isso, aquilo, daquilo. Claro, se protegendo sempre, assim, não tem como dar errado, né? Agora, é claro, a gente às vezes até fala, por exemplo, uma mulher que tem uma compulsão sexual, ela pode ter problema na vagina, de fissura também, por excesso de penetração, também pode, entende, assim? Então, é importante estar sempre se cuidando, indo no proctologista, no ginecologista, fazendo exame de rotina, entendeu? No urologista, para o homem, enfim, sempre fazendo exame de rotina e se cuidando, mas sendo livre para exercer a sua sexualidade. Fique tranquilo, meu amigo. Ele estava um pouco tenso, mas eu acho que depois dessa resposta... Fique tranquilo, Carlos. Ele vai ficar mais calmo, Isso, com certeza. vai em paz. Quarta pergunta... Se joga, não é? Se joga. Quarta pergunta é da Tânia, de São Paulo. Sinto dor na penetração vaginal. Minha vizinha me indicou fazer pompoarismo para dar mais prazer na hora do sexo e sentir menos dor. Mas não sei não. Estou no caminho certo? Pior que transo com ele, mesmo com dor, por medo dele me largar. Olha lá. Então, é Carla, né, que ela chama? Tânia. Tânia, desculpa. Tânia, é o seguinte, assim, existem, a gente sempre fala, né, dentro da dor da penetração, existe várias possibilidades, né? Uma delas é uma condição fisiológica. Então, assim, descartar questões fisiológicas, ir ao médico ginecologista, dizer isso para o teu médico ginecologista e fazer uma avaliação. Que pode ser uma dor de dispareunia, que a gente chama, por alguma inflamação pélvica, então você precisa descartar isso com o seu ginecologista. Pode ser um vaginismo. O vaginismo é uma contração involuntária da musculatura da vagina. Então, a mulher não tem a consciência dessa contração. E aí ela sente dor para ter penetração, em geral nem consegue ter penetração. E geralmente isso é provocado por problemas psicológicos. Então, é importante buscar um tratamento. O pompoarismo não é o melhor caminho. A dica da vizinha. A dica da vizinha não é o melhor caminho. A dica da vizinha é bom para quem quer fazer exercício, para aumentar a percepção da musculatura da vagina, mas assim, colocar algo, né, eu não sei qual é o peso, qual é a espessura que ela está colocando, pode ser mais traumático do que resolver o problema. Cuidado. Outra dica, Tânia, não faça sexo sem desejo, né? Se seu marido tiver que ir embora, ele vai embora, você transando ou não transando com ele. Então, assim, fale com ele, trabalhe essa parceria na comunicação, esclareça a tua dificuldade e busque ajuda. Isso é super importante. Quinta pergunta é do Gabriel, de São Paulo. Faz mal engolir esperma? Outra pergunta. Sei que é mito, mas não custa perguntar novamente. Esperma faz bem para a pele? Isso é um mito. Ele já fala que é um mito, mas ele quer saber melhor, né? De tanta enraizada, né? A cultura, o preconceito, enfim. Como é que tá enraizado? Enfim. Então, não faz. Não tem um estudo que diga, olha, esperma faz bem para a pele, assim, né? Com relação a fazer mal para o engolir ou não engolir, assim, se a gente está partindo de um princípio de que
que até para o sexo oral é importante usar preservativo, engolir esperma também não é bom, né? Então, assim, é claro, é troca, entende? Troca de líquido, de sêmen, de secreção. Então, é claro que não é bom engolir esperma. Mas, assim, a gente sabe que um monte de gente faz essa prática, né? Você acha que se deve falar nas escolas sobre o sexo vaginal, o sexo oral e o sexo anal? Não é muito para a cabeça da criança e do adolescente? Em minha opinião, deve ser falado apenas do vaginal como uma forma de reprodução e prazer. Então, eu acho assim, né? Tudo bem, falar na escola sobre sexo é super importante. Sim. Agora, depende muito da população que eles estão falando, né? Porque a idade criança abrange um tempo muito grande, né? Então, como eu sempre digo, assim, as pessoas que me perguntam qual é o tempo certo para falar sobre sexo com as crianças, eu acho que tem um tempo limite. O tempo certo, para mim, ele não existe, assim. Existe o que vai de encontro à curiosidade da criança, né? Então, falar sobre outras práticas sexuais, se for uma pergunta dessas crianças, tem que falar sim, né? Eu acho importante. Agora, não, mas a gente tem que reduzir ao sexo vaginal. Mas aí a gente está reduzindo a uma coisa que tem uma amplitude enorme. Então, por exemplo, daí a criança vai virar e vai dizer: nossa, mas meus dois pais, como que eles fazem sexo se eles não têm uma vagina, por exemplo, entendeu? Então, assim, como vai ser essa resposta, né? Então, a gente vai estar reduzindo o sexo à condição, primeiro, só heterossexual e a condição da penetração pênis e vagina. Então, eu acho que a gente tem que ampliar um pouco isso, assim, porque, claro, as crianças hoje em dia têm muitas informações na internet, aí seria um outro assunto também para a gente abordar, mas Volta enfim, mais vezes aqui. volto mais vezes para a gente falar sobre isso. Mas o que eu acho importante, assim, é abrir para a discussão das crianças. Responder o que a criança está perguntando. Por exemplo, mas a criança perguntou o que é sexo oral. O que eu respondo, né? Aí, às vezes, os pais se atrapalham, não, mas é que quando o homem põe a boca não sei onde, a mulher faz de tal forma. Faz aquela viagem. E faz aquela viagem. Às vezes, a criança não quer saber tudo isso, entendeu? E aí, a gente acaba atropelando etapas. Então, eu falo, perguntou, a gente tem que responder. Não sei perguntar. Ai, filho, olha, eu não sei, mas já eu te respondo. Pensa, respira e depois responde. Fica tranquilo. Mas assim, resposta simples. Às vezes as pessoas gostam, por exemplo, de fazer sexo colocando a boca um no outro. Ponto, entendeu? Assim, é uma resposta simples que você não está mentindo, nunca mentir, né? Ou senão, não, mas isso é coisa de prostituta. Isso, às vezes os pais, que nem quando morre alguém, subiu para o céu, virou uma estrelinha. E aí a criança fica toda noite olhando lá, esperando a estrelinha, ver se a pessoa que ela ama aparece, entendeu? Então a gente tem que ser verdadeiro com essas crianças, né? Uma musa, né? Respondeu com toda a classe. Amor, como foi bom estar com você. Já acabamos? Já, Nossa, 5 que perguntas! delícia. Volta mais vezes. Eu volto. Foi tão delicioso que eu não vi o tempo passar. Eu volto todo dia. Agora vocês vão ter que me aguentar. Obrigada por ter aceito o convite. Imagina, um super prazer de estar aqui. Você sabe que você é maravilhoso. Você sabe disso. E estamos aqui com certeza. E quando precisar, voltaremos. Eu que agradeço muito o convite, foi um prazer falar aqui para vocês. Quem quiser saber mais sobre você, sua clínica, fala um pouquinho do curso que você dá junto com a Imaculada. Sim. Então, assim, nós temos um curso de formação para sexólogos com especialização, é uma especialização com estágio supervisionado. Nós temos todas as informações lá no www.ieps.com.br. Seu Instagram? Meu Instagram então, nós temos dois, tem um que é só do curso e tem um que é o meu profissional, então é Sexualidade e Saúde, o do curso, da empresa, e o meu é @catpsi_sexóloga. Minha querida, para finalizar, deixa aquela mensagem pro público sobre sexualidade humana. Aquela mensagem para tocar. Eu vou deixar aquela mensagem que foi a mensagem que eu comecei. Seja qual prática for, oral, anal, vaginal, seja feliz naquilo que você vai fazer. Esteja pleno com aquilo que você está escolhendo. Então, mas eu vou fazer sexo anal, muito comum. Atendo muitas mulheres que falam, mas eu vou fazer sexo anal porque eu preciso, porque meu marido quer, ou porque não sei quem quer, eu preciso fazer isso, entendeu? Então, assim, não faça se você não quer. Seja livre com seu corpo e com o exercício da sua sexualidade. Arrasou! Beijo enorme pra Galerinha, vocês. mais um Tony Sem Censura se foi. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Um beijo, fiquem com o Papai do Céu. Até a próxima. Fui!